Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Continuando nosso assunto, nós vamos falar hoje sobre o potencial elétrico, tá certo? Então, quando uma partícula eletrizada se move em uma região do espaço onde existe um campo elétrico, perfeito? Nós vamos ter a seguinte situação. Sobre ela atuará uma força elétrica que pode conferir à partícula uma aceleração e, consequentemente, uma variação de sua velocidade. Tá? Então, nós temos aqui alguns conceitos: aceleração e velocidade, realizando, portanto, um trabalho. A variação de energia cinética da partícula é calculada pelo trabalho da força resultante sobre ela. Há forças que possuem a propriedade pela qual o seu trabalho não depende da trajetória percorrida pela partícula entre dois pontos fixos. Chama atenção para cá, olha, dois pontos fixos. Esse tipo de força é chamada de conservativa. Para esse grupo de forças, pode-se definir os conceitos de energia potencial. A força elétrica está dentro desse grupo, sendo uma força conservativa, o que permite a definição de energia potencial elétrica e também de potencial elétrico. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui, vamos apagar nosso slide, né? Falamos sobre os primeiros conceitos, alguns desses conceitos já presentes dentro da física e que é trazido, né, para a eletricidade. Vamos ver agora o trabalho, já que tem velocidade, já que tem aceleração, já que tem energia, portanto eu tenho trabalho. Nós vamos falar sobre o trabalho no campo de uma carga pultiforme. Em um ponto fixo O, citou-se uma carga elétrica Q. No campo elétrico dessa força, transporta-se uma carga de prova Q, desde um ponto qualquer A até um ponto qualquer B. Olha aí. Deixa eu só apagar aqui. Então eu vou ter uma distância do ponto A ao ponto B. Aí eu vou precisar lá da minha geometria analítica a distância entre dois pontos. Então vai ter alguns momentos em que eu vou precisar, vai aparecer aí, como nas aulas anteriores, como nos exercícios anteriores, já apareceram a distância entre dois pontos, perfeito? Então na posição genérica P, a carga Q sofre por parte da carga Qzão a ação da força F. A lei de Coulomb dá o seguinte: nós temos as seguintes relações, né? Da força do R, perfeito, que é a diferença aqui, né? E o deslocamento elementar, que ele chama de DI. Observe que aqui nós temos grandezas vetoriais. Então, o diferencial do W será igual à força vezes o deslocamento elementar. Então, nós temos aqui a nossa primeira equação, chamada 17. E o trabalho F entre os pontos A e B será dado justamente. Ora, se eu tenho um diferencial, basta que eu integre. Né? Então, a integral da força sobre o deslocamento elementar corresponde a outra fórmula. Tá? Força. Olha só. Aqui nós temos as relações quando, tá? Eu vou utilizar isso. Quando essas forças apresentarem o quê? Ângulos. Perfeito? Então, se você observar aqui, existe o quê? Uma continuação do nosso formulário. Para cada situação, a minha fórmula vai se adequando. Por exemplo, aqui, ó, tá? Essa fórmula está ligada quando? Entre as forças, entre o deslocamento das minhas cargas, eu terei ângulos. Perfeito? Então, eu posso substituir. Tá? Então, eu tenho que a força vezes o deslocamento elementar é igual a que? Ao meu W. Quem é meu W? Tá? Ou igual a minha força. 1 sobre 4π e aqui, ó, Qzão, Qzinho são as duas cargas, né? A distância ao quadrado e o que? A derivada desse R. Então aqui nós estamos derivando isso aqui. Observe que eu posso, se eu estou derivando, eu posso integrar. Estou fazendo a integral. Por que integral?
porque é me dado 2 pontos. Tá? Por isso que precisa ser a integral e não a derivada. A integral é o melhor caminho, por quê? Porque já que é me dado, já que é delimitado, perfeito? Então eu vou ter que integrar para verificar o caminho que será percorrido, ou seja, a área que será percorrida. A derivada não faz isso, somente a integral e a integral de Riemann, né? Que é a integral definida aqui do ponto B, que é o limite superior, ao ponto A, que é o limite inferior. Então, fazendo a integral aqui, né, já sabemos que esse elemento aqui é constante, então ele vai lá para fora. Tá? A integral de Qzão sobre R, aqui vai dar, tá? Constante, ele sai, olha, ele sai, perfeito? Tá? E a integral aqui, ó, vai dar 1 sobre R, né? 1 sobre R. Por que negativo? Por causa que justamente, tá, existe aqui o diferencial, como é a aplicação do teorema fundamental do cálculo, então isso aqui vai me dar negativo. Esse menos 1, ele poderia pegar e vir aqui para frente, não tem problema nenhum, perfeito? Tá? Então, 1 sobre R é o resultado da minha integral aqui, ó, dr sobre r quadrado. Tá? Dr sobre r quadrado, ou 1 sobre r quadrado dá 1 sobre r integral. Aqui eu preciso o quê? Substituir os meus limites, aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, no lugar aqui, ó, do R, eu vou colocar o RB menos, tá? Quem? O RA, tá certo? O que é isso? Porque é dito aqui que eu tenho 2 pontos, perfeito? RA e RB, tá? E esse distanciamento corresponde aí ao meu R, ao meu raio, tá? Então eu faço a diferença entre eles, ok? Então aqui eu tenho mais uma fórmula para mim guardar. Então, dependendo da situação e dos dados que são fornecidos no meu problema, tá? Eu preciso verificar qual é a melhor fórmula que pode resolver aqui, perfeito? Então, nós colocamos alguns números aqui, olha, aqui, fórmula 17, 18, 19, perfeito? Tá? Então, aqui, olha, houve o que? A substituição, aplicação do teorema fundamental do cálculo, tá? Aqui são constantes, aqui é negativo, por isso que ele coloca menos 1, ele poderia omitir esse menos 1 e colocar só o negativo aqui na frente, não tem problema nenhum, perfeito? Então vamos lá, vamos apagar aqui, tá? Para nós verificarmos qual será a minha aplicação. Olha, é importante observar que o resultado obtido para o trabalho da força elétrica, tá, mostra claramente que ele não depende da partícula, né? Não depende da particular trajetória entre os pontos A e B, mostrando de fato que a força elétrica é conservativa, tá? E por isso admite energia potencial. Perfeito? Vamos ver aqui, ó, como é que vai se comportar, tá? Na seguinte situação. Eu tenho agora a energia potencial, tá? Energia potencial elétrica de uma carga pontiforme. Pode-se atribuir para um ponto de referencial P0, escolhido de forma arbitrária, uma energia potencial igual a zero. A posição desse ponto de referência vai depender da geometria, tá certo? Da distribuição de carga. Por que geometria, professor? Nós vimos nos exemplos anteriores que existem situações em que a distribuição das cargas correspondem a um triângulo. Então, quando ele fala em geometria, é isso. Pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, tá certo? Então, quando se fala em geometria, é essa. Da distribuição de carga elétrica que produz o campo elétrico, ao qual é submetido a carga de prova. No caso mais simples, de considerar o campo elétrico sendo produzido por uma carga elétrica pontiforme que é mais conveniente considerar que todo ponto, tá, de referência esteja no infinito. Considera-se, portanto, que a energia potencial U da carga de prova em um ponto P qualquer como o trabalho produzido pela força elétrica, quando essa carga é transformada do ponto P até o infinito. Ok?
Então vamos lá, vamos explicitar a situação. Ele diz aqui, olha, observe que nós temos aqui, olha, tá? Nós temos o quê? Aquela fórmula que trabalhamos agora há pouco, mesma fórmula, tá? Só que agora ele diz que o meu R vai do ponto 0 até meu ponto P, tá? Porém, o meu ponto P0, ele tende ao infinito, perfeito? Tá? Aí, novamente, eu vou precisar de lembrar das considerações lá do cálculo, lá, né? Do limite no infinito, etc. Tá? Então, se vocês observarem, pessoal, eu já comentei na aula passada, né? A grande dificuldade que eu vejo aqui é de você lembrar as regras de derivada e integral, tá? Porque a fórmula está aí, tá? Ela não vai mudar. Agora, o importante é tu verificar como tu vai aplicar essa fórmula, lembrar desses conceitos. Outra coisa, essas definições, essas demonstrações que são apresentadas aí para ti, ela não será cobrada na tua prova, perfeito? Né? Isso aqui, ó, tá? São as relações e as demonstrações. Por isso que é numerado aqui, que essa aqui é a fórmula que tu vai trabalhar, ou essa ou essa. Então, claro que você tem várias fórmulas, perfeito? Mas tu não vai precisar demonstrar e nem, tá, mostrar essas relações. Não, o objetivo não é esse. Mas também está elucidando aqui, explicitando como é que ocorre o processo. Então vamos lá. Observe aqui, ó. Substituindo, eu vou ter 1 sobre infinito. Tá? 1 sobre infinito menos 1 sobre RP. Aonde eu vou ter que o meu U, né, que é a minha energia potencial elétrica numa carga pontiforme, tendendo, aqui a tendência será a carga menos 1, e aqui eu vou lembrar que toda vez que eu tenho 1 tendendo a infinito, isso aqui é 0. E 0, tá? Isso aqui vai zerar. Propriedade de limite no infinito. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0. Tá certo? Vai dar 0. Então 0 menos 1 sobre RP vai me dar 1 sobre RP. Ó. Já organizando a fórmula aqui, perfeito? Tá? Já organizando a fórmula aqui. Outra coisa, por que ficou positivo? Porque eu tenho esse negativo aqui, olha, menos com menos, vai dar mais. 1 multiplicado por Qzão, Qzinho, ó, tá aqui, ó, tá certo? E o meu RP, ok? Tá? Então, eu posso utilizar essa fórmula e essa. Elas são iguais, a diferença aqui é que essa distância é de um ponto só. Perfeito? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com essa fórmula aqui, ó. Tá? É com essa fórmula que eu vou trabalhar quando falar de energia potencial pontiforme. Mas não é só ela. Tá? Eu tenho que saber as ligações, né? As relações que ocorrem entre elas. Perfeito? Eu não posso esquecer desse detalhe. Ok? Então vamos lá. Vamos prestar atenção e exercitar isso aí. Tá?